Olá, chegamos à nossa 10ª aula do curso Iniciante de Inglês. Hoje nós vamos aprender algumas preposições e mais alguns advérbios. Nós vimos advérbios um pouco na aula passada e vamos aprender mais alguns nessa aula de hoje. Nós vamos aprender estas preposições in, out, on, off e off com um F só, tá? Essas preposições, elas são muito comuns na construção fraseológica. A gente precisa delas para, às vezes, ligar predicado a sujeito. Então, elas são bem detalhistas, assim, a gente precisa ter um pouco de atenção para o que elas significam, senão a gente perde o sentido da frase. Mas não é difícil, a gente precisa só ter um pouco de prática, tá certo? A preposição in tem uma ideia de em português, né? Que é algo que significa interior ou dentro de alguma coisa. How many apples is in the basket? Esse exemplo nós demos na aula passada, né? Quantas, how many, como nós vimos, né? Maçãs estão, o esse a gente sabe que é ser ou estar, né? Estão in the. Veja que aqui está a preposição in. Em, e o the é o artigo definido, que nós estudamos também nas aulas passadas. In the basket. Na cesta. Por quê? Porque o in significa em. Aqui está ele. E o the significa o artigo definido. O ou a. Né? No caso, como basket, em português, a palavra cesta ela é feminino. Então está aqui o a. Em, in, the, a, basket. Em a cesta seria assim, de forma ao pé da letra, né? Mas como no português nós não falamos dessa forma, em a, nós falamos na. Na gramática portuguesa, o em mais o a dá o na. Então, como é que nós falamos essa frase em inglês? Quantas maçãs estão na, na cesta, basket. Então, veja que a preposição in, ela está aqui junto com o artigo, formando uma preposição em português, que é o na. The wallet is in my pocket. The wallet, a carteira. Wallet é carteira. Is, está, in my pocket. Veja que o in aqui está vindo sozinho, não está vindo junto com o artigo. O artigo está iniciando a frase, então nem está ligado à preposição. In my pocket. No meu bolso. Veja que o in aqui não está vindo junto com o artigo, mas ele significa no meu bolso. Por quê? Porque o pronome possessivo aqui, meu, está no masculino, meu, né? O objeto é bolso. Então, meu bolso. Nesse caso aqui, ele está dizendo que ele está dentro do bolso. Veja que quando eu vou me referir ao bolso, sempre a palavra é masculina. No bolso, o bolso, né? Meu bolso, né? Se fosse uma palavra feminina, seria minha e não meu, né? Então, por isso que ele aqui no in, nessa frase, nós traduzimos no meu bolso. A carteira está no meu bolso. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Né? Que o in ele tem essa ideia de interioridade, de indicar um local interior. Nós também temos essa expressão utilizando o in fact, né? Que é de fato, ó, de fato. Mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significaria em fato. Mas veja que esse em aqui já não é indicando uma interioridade de alguma coisa, né? Isso aqui é um sentido figurado, algo que já pertence ao fato, né? Em fato, a gente traduz aqui em português como de fato. É como se nós disséssemos em verdade. Essa frase em verdade ela é mais comum, ela é um pouco mais rebuscada, né? Um pouco mais erudita, mas essa expressão em português ela é admitida. Esse em fato é que é estranho, o português ele não usa muito isso, ele usa o de fato, né? Mas veja que é o mesmo sentido, é como se fosse algo pertencente a alguma coisa da realidade, em verdade ou de fato, né? In fact, ele não está dizendo uma coisa interior. Aqui na carteira, o wallet is in my pocket. A carteira é um objeto físico e o bolso também. Então, um objeto físico está dentro do outro. Aqui é a mesma coisa. Apples são objetos físicos e basket também. Então,
uma coisa física, a maçã, está dentro de outra coisa física, que é a cesta. Então, nesse sentido aqui, dessas duas primeiras frases, o in está dando uma ideia de um local interior, de uma coisa no espaço, né? Aqui, ele está dando uma ideia de pertencimento, de alguma coisa que está dentro da outra no sentido mais abstrato, e não no sentido físico. Para diferenciar um pouco melhor, nós podemos dizer que aqui, nessas duas primeiras frases, o in está vindo com uma função de preposição. E aqui, ele está vindo com uma função de advérbio. A palavra out em inglês já traz o sentido de oposição ao in. Por isso nós colocamos sempre como duplas. Ó. In, out, on, off. Porque elas são como palavras contrárias. Então, as ideias que elas passam são contrárias. Se no in nós temos uma ideia de interioridade, de algo que vai para dentro de alguma coisa, né? No out nós temos o oposto. É algo que está fora, que está externo ao que se está falando. He is out there. Ele está out, significa fora. E there é o advérbio de lugar. Está indicando um lugar, não é isso? Aí ele significa o lá, ali, não é? No português nós não falamos ele está fora lá. Não, a gente troca, né? A gente fala ele está lá fora. Então essa expressão significa isso. He is out there. Ele está lá fora. You are out of time. Você está, essa locução out of, aqui está o out, esta preposição out, e o of, que nós ainda vamos estudar, mas ele tem o sentido de, né? De alguma coisa, dizendo a natureza de algo. Por exemplo, você está out dá um sentido de privação, né? Sem alguma coisa. Que coisa é essa, né? Aqui é tempo, time. Você está sem tempo, ou então out of time, ausente de tempo. Isso aqui é uma expressão também idiomática. No português a gente tem que traduzir não ao pé da letra, né? O out não significa mais fora, mas significa sem, algo que tem uma ausência, né? Você está ausente de tempo, né? Como se você estivesse sem tempo. Então no português nós dizemos mais coloquialmente assim: você está sem tempo, né? Seu tempo está acabando, tem esse sentido. Out of time tem esse sentido de sem tempo, fora do tempo. A tradução ela não é ao pé da letra, porque isso aqui é uma expressão idiomática deles, né? Eles têm palavras específicas para essas expressões e nós temos também as nossas. A gente tem que pegar, no caso, a expressão que mais se pareça, mais equivalente. You are out of time significa você está sem tempo, né? Seu tempo está acabando, dá essa ideia de ausência de tempo. I'm out of money. Aqui também dá essa ideia de ausência, né? De que você está privado de algo. Eu estou, né? I am out of money, né? Sem o que? Dinheiro. Out of, sem, ausente, né? De dinheiro, como se você não tivesse mais dinheiro. Então, a expressão que nós dizemos em português não é ao pé da letra, nós dizemos estou sem dinheiro. Out of se configura como sem, né? Como uma ideia de ausência, né? Sem alguma coisa, né? Carente de algo. Eu estou sem dinheiro. You are out of time, estou sem tempo. Então veja que essas duas frases trazem essa mesma ideia de ausência, né? Vamos estudar agora alguns advérbios, né? Aqui são os advérbios on e off, né? On vai dar uma ideia de sobre alguma coisa. Ele vai indicar uma posição no espaço. Ele está em oposição ao off. On the table. Essa expressão clássica, né? The book, the pencil is on the table, né? Está na mesa. On the, na mesa. Mas aqui nós podemos dizer sobre a mesa, né? Ele não está dando uma ideia, como no in, de interioridade de alguma coisa. Mas está sobre, ele está em cima da mesa. Ele não está dentro da mesa. Então, on tem uma diferença do in. In indica uma posição interior a algo. E on indica uma posição sobre alguma coisa, né? Que está em uma superfície, não dentro. I'm on my way to the hospital. Aqui já não dá uma ideia de superfície. Aqui ele já dá uma ideia de algo que está continuando, né? Ele pode ter também esse sentido de continuidade. Então, como é que nós dizemos essa frase em português? Eu estou no caminho do hospital. Veja que o my, né, e nem
o to, para, eles estão sendo traduzidos. Por quê? Porque a expressão correta em português é estou no caminho do hospital, estou em direção ao hospital. Você dá uma ideia de que você está percorrendo um caminho, né? O on tem esse sentido de você estar sobre uma linha, sobre um caminho, sobre um espaço, né? Mas aqui não é um sentido físico, ele não está falando que você está em cima de uma pista, ele está dando uma ideia de que você está em um caminho, né? Essa ideia ela é abstrata, né? I'm on my way to the hospital. Eu estou no caminho do hospital. Estou indo para o hospital, né? É a mesma coisa que você dizer isso. Carry on, por exemplo. Carry é carregar. E on dá essa ideia de continuidade. Essa expressão não é continue carregando. Não significa isso. Significa continuar, né? Significa você dar prosseguimento a alguma coisa. Carry on. Por exemplo, também, life goes on, né? Aquele famoso vida que segue. É isso aqui. Life goes on. A vida, goes é ir, né? E on dá essa ideia de continuidade. Continuar indo, né? A vida continua seguindo. A vida segue. A vida. Online, tá bem? A expressão que usamos na internet. Online não significa que nós estamos sobre ou dentro de alguma coisa. Significa que nós estamos participando de uma linha de conexão, né? É uma coisa bem abstrata. Você não está fisicamente num lugar, você está acessando alguma coisa. Por exemplo, aqui, I'm on my way to the hospital, você está acessando o caminho do hospital. Aqui, online, você está acessando o caminho de conexão na rede de internet, por exemplo, né? Online, você não está sobre nada, você está na conexão. Off já vai ter o sentido oposto de on. Então, é como se fosse retirar de sobre alguma coisa. Então, por exemplo, aqui nós falamos on the table, não é isso? Na mesa, sobre a mesa. Então, take your feet off the desk, por exemplo. Tire, take your feet, pegue seus pés fora da mesa, se fosse a tradução literal, né? Mas essa expressão significa o quê? Tire os seus pés da mesa. Take your feet off the desk. Tire os seus pés da mesa. Então veja que o off tem uma ideia de retirar, enquanto o on tem uma ideia de sobrepor. Então um está sobre, o outro está retirando de sobre alguma coisa. Take the shoes off. Tire os sapatos, né? Você está retirando, colocando essa ideia de exterioridade. Take the shoes off. Take off your coat. Retire o seu casaco, né? Você tira o casaco de cima de você. Então veja que o off e o on tem essa relação de locais, né? De advérbios de lugar. Você está sobre alguma coisa no on, ou seja, o livro está sobre a mesa. E no off você está retirando algo de sobre, né? Take off your coat. Retira seu casaco de cima de você, de sobre você, né? Take off the clothes, né? Retirar a roupa, né? Back off. Esse sentido aqui, back off, é de se afastar. Veja que back é atrás, né? Off dá esse sentido de retirada, né? Você se retira para trás. Você diz back off, para a pessoa se afastar. Run off. Run off tem um sentido de fugir, de você correr para longe, né? Tem esse sentido de uma fuga. Offline, como nós comentamos em online, né? Offline é quando você se desconecta, né? Você se afasta daquela conexão da linha. Então você retira ou desliga alguma coisa, né? Veja que muitas vezes nos nossos objetos eletrônicos nós temos on e off, que é ligar e desligar. Por que ele tem on e off? Porque um tem uma linha elétrica correndo e aqui o off é quando você interrompe aquela linha e ela para de se movimentar, de continuar. Então nós demos aqui o exemplo do on, né, que é uma continuidade, né? Podemos dizer assim, o on é essa continuidade de energia nos nossos equipamentos. A energia está rodando. O off é quando nós interrompemos. Então aqui dá uma ideia de fechar essa continuidade, né, de interromper, de retirar esse andamento aqui do on. Esses dois advérbios significam linhas opostas, né? Um está sobre alguma coisa, colocar algo sobre algo. E o off é retirar algo de algum lugar, né? On e off tem essa relação, assim como no in e out, né? Que é dentro e fora. Aqui é on e off, sobre ou fora de sobre, né? Retirar de sobre.
Of é a preposição de em português. Ele vai nos indicar a natureza de algo ou um contexto de algo, né? A piece of wood, que é uma peça ou um pedaço de madeira. Veja que o wood é madeira e o of está indicando a natureza, né, do que é esse pedaço. Um pedaço de quê? Of what? Né? De quê? De madeira. Então, esse de, em português, a preposição, dá a natureza do objeto. A cup of tea. Aqui não é copo, tá? Cup é xícara, não é isso? É diferente no português, a gente pode confundir, né? Pensar que é copo, mas é xícara. Cup é xícara. Então, é uma xícara de chá. A cup of tea. A glass of water. Glass aqui é que é copo, tá? A glass of water. Um copo de água. Mas não é desse caso que é feito de água, né? Mas é um copo com água. Assim como aqui também não é feito de chá, né? A xícara não é feita de chá, mas ela é uma xícara com chá. O of pode ter esse contexto, né? Ele está explicando um contexto do que é que esse copo está cheio. Ele está indicando o objeto. Está cheio de chá, aqui está cheio de água. Agora aqui, ó, piece of wood, um pedaço de madeira, está indicando de que é feito esse pedaço, de que coisa é esse pedaço, né? A piece of cake, né? Um pedaço de bolo. Então o of é muito simples, ele tem esse sentido do de, que pode indicar a natureza de algo, ou um contexto indicando o que é que algo comporta, né? Cup of tea. Então, o cup aqui, a xícara, está com chá. Of tea é cheia de chá, né? A cup of tea, uma xícara com chá. A glass of water, um copo com água. Nós falamos aqui no português uma xícara de chá, um copo d'água, né? Porque nós utilizamos essa preposição de nesse sentido também, mas nós sabemos, né, que se refere ao que está dentro do objeto e não à natureza do objeto. Mas quando nós falamos um pedaço de madeira, né, um pedaço de bolo, nós só falamos agora da natureza, né, daquele pedaço, né? O que é aquele pedaço? É um pedaço de alguma coisa. Com a preposição of, nós podemos ter um caso que chamamos de genitivo. Quando é que isso acontece? É um caso em que o of ele vai indicar uma posse, ele vai ter um sentido de posse. E ele vai estar sempre associado ao artigo de. Esse sentido de posse, ele se expressa através do apóstrofo ou apóstrofo S. The knee of Jack. Aqui, ó, essa palavra se escreve K-N-E-E, mas nós pronunciamos ni, porque o K ele é mudo, tá? Ni é joelho, né? Ao pé da letra significa o joelho de Jack, né? Mas essa frase geralmente não é usada em inglês dessa forma, porque aqui está muito extenso, né? E de forma muito analítica, vamos dizer, está muito separado. Eles costumam fazer uma junção do of com D, significando um apóstrofo e um S. Por exemplo, Jack's knee. Essa frase, Jack's knee, significa esta mesma frase, o joelho de Jack. Jack's knee, o joelho de Jack. The knee of Jack, o joelho de Jack. Então, o genitivo ele vai ter essa configuração, vai ter um apóstrofo indicando o S, que é o sinal dessa contração aqui, ó, o D e o of. Vai virar isso aqui, tá? Jack's knee, o joelho de Jack. The eyes of Sarah, os olhos de Sarah. Aqui também está na versão extensa, né? Está muito longa a sentença. Sarah's eyes. Então, os olhos de Sarah, a mesma coisa. The eyes of Sarah, os olhos de Sarah. Sarah's eyes, os olhos de Sarah. Então veja que o apóstrofo S vai estar dando essa relação de posse, né? A gente não está usando nenhum pronome possessivo para poder indicar uma relação de posse. Veja que aqui o apóstrofo S, Sarah's eyes, está indicando a relação de posse. O of the, né? A quem pertencem os olhos, pertencem a Sarah, né? Sarah's eyes. The arm of Charles, né? O braço de Charles. Charles' arm. Aqui está só o apóstrofo. Por quê? Porque a palavra aqui, o nome Charles, já termina com S.
Então, quando a palavra terminar com S, você não precisa colocar um outro S após o apóstrofo. Basta colocar o apóstrofo, que ele já dá essa relação de posse. Charles Armed. Por isso que a observação do apóstrofo no inglês ela é importante. A gente tem que colocar sempre o apóstrofo quando vai indicar aquela contração do verbo to be, não é? I am para o I'm, né? Se for colocar só o I e o M sem o apóstrofo, não vai indicar a contração, vai parecer uma palavra escrita errada. Então esse apóstrofo ele é importante no inglês para a gente indicar o que, é que a palavra significa, que ele é uma contração, está indicando uma relação de posse, o que é aquilo ali. A gente tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. The head of Lucas is big. Essa frase ela também não é comum escrita em inglês, né? The head of Lucas is big. Isso aqui é uma frase muito extensa, que geralmente é nas nossas línguas mais analíticas, que nós chamamos, né? Nós separamos mais as palavras. Em português seria a cabeça de Lucas é grande. Mas em inglês eles fazem essa contração aqui do genitivo. Lucas' head is big. Veja que o Lucas aqui está só com um apóstrofo também. Não precisou colocar um S a mais, porque a palavra já termina com S, Lucas, né? Porque um S a mais aqui só ia dar uma continuidade desse som do S, que é desnecessário. Então nós falamos Lucas' head is big. Veja como diminui. The head of Lucas is big, né? Lucas' head is big. Já dá a ideia de posse, de que a cabeça é de Lucas, né? Nós temos aqui algumas palavras, knee, eyes, arm, head. Se vocês repararem, são partes do corpo humano, né? Lá na apostila vai ter um vocabulário maior, mais extenso, de onde nós vamos tirar as atividades, né? Relacionando esse vocabulário com a matéria ensinada nessa aula. Então, nessa aula, a gente fica por aqui no genitivo, né? Vamos fazer o exercício dessas matérias que nós ensinamos hoje, que são tanto o genitivo aqui, o of, the, né? Desse caso de posse, como os advérbios e as preposições que ensinamos no começo da aula. Até a próxima.